Muito bem. Dentro dessa trilha de estudos, dessa abordagem administrativa em RH, faz-se necessário aí o conhecimento do operador de RH da norma regulamentadora número 7 e norma regulamentadora número 9. As normas regulamentadoras são anexos à consolidação das leis do trabalho e elas regulamentam, elas posicionam, elas normativam, como o próprio nome, as regras da atividade do empregado e também regras da gestão por parte do empregador. Então, as normas regulamentadoras, elas vão fazer e trazer as regras daquilo que é de responsabilidade do empregador na gestão da prestação de serviço em relação ao empregado. E dentro dessa perspectiva do processo de admissão, faz-se muito importante e relevante pensarmos um pouquinho nessas duas normas regulamentadoras número 7 e número 9, que respectivamente vão trabalhar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e o Plano de Prevenção de Riscos Ambientais. Elas vão trabalhar esses dois temas. Então, nós vamos primeiro abordar aqui alguns aspectos extremamente importantes e relevantes do PCMSO. Então, quero trazer aqui para você a NR número 7. A nossa norma regulamentadora número 7, ela tem um texto bastante direto, né? E faz, então, e traz aqui alguns aspectos importantes. Vou trabalhar primeiro o objetivo dessa NR, né? Qual é o objetivo da norma regulamentadora número 7? A norma regulamentadora número 7 estabelece as diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, nas organizações, com o objetivo de proteger, preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme a avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco. A ideia, então, é que o empregador, ele precisa ter um programa de medicina do trabalho para preservar a saúde ocupacional dos seus empregados nas atividades de prestação de serviço. Para isso, evidentemente, é necessário que o empregador implemente, né, e trabalhe dentro desse programa de controle médico de saúde ocupacional. E a NR7 vai falar, então, como implementar, inclusive, quais são os exames médicos necessários para comprovação e para o atestado de saúde ocupacional para o desempenho da atividade do empregado. Então, o PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas das organizações no campo da saúde de seus empregados, não é? Então, são diretrizes do PCMSO, ou seja, quais são aqui os objetivos. Então, nós temos aqui a lista de caminhos que o PCMSO de cada empresa, de cada organização deve trazer. Como? Rastrear, detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho, detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais, de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas, subsidiar a implantação e monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas, subsidiar análises epidemiológicas, estatísticas sobre o agravo à saúde em relação e sua relação com os riscos ocupacionais, subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados em situações de trabalho que possam comprometer sua saúde, subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho de acordo com a regra pertinente, subsidiar o encaminhamento dos empregados à Previdência Social, acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais, subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional e subsidiar ações de readaptação profissional e, por fim, controlar, ter um controle da imunização ativa dos empregados relacionados aos riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde. Então, essas são as diretrizes, os caminhos que deve seguir
o PCMSO, esse grande controle médico, né, esse programa de controle da saúde ocupacional dos empregados. E, dentre as responsabilidades, diz a NR7, que são 3 as responsabilidades do empregador. Primeiro, garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO na sua empresa, custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO, indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO. Esse grande plano e programa de controle médico que as empresas têm que ter. É um programa escrito, aplicado, direcionado, né? Com metas, resultados, com acompanhamento, com o médico do trabalho responsável, que assina o programa, dentre outras responsabilidades do empregador. No seu planejamento, né, a organização deve garantir que o programa de controle que ela tenha 5 eixos principais, né? Então, o PCMSO deve trazer uma garantia. Primeiro, descrever os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no Programa Geral de Risco, que contenha planejamento de exame médico clínico e complementar necessário conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo ao determinado nos anexos da norma regulamentadora, NR7, que contenha o PCMSO da empresa, os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos, que seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizar os exames médicos ocupacionais dos empregados e que inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa, né, conforme item a seguir da NR. Né? Então, veja, nós temos as diretrizes estabelecidas no PCMSO, nós temos condutas já pré-estabelecidas e o link sempre deve ser a saúde dos empregados, o risco que a empresa tem, o risco da atividade para a saúde ocupacional dos empregados e a gestão de um programa que atenda às necessidades e diretrizes da norma, bem como facilite a fiscalização e também o acesso dos empregados ao programa de controle médico de saúde ocupacional. O médico responsável pelo programa de controle médico ocupacional, de saúde ocupacional, deve observar as inconsistências no inventário de riscos da organização e deve sempre fazer uma reavaliação, perdão. A ideia do PGR, que é o Programa Geral de Riscos, é aquele está numa outra norma regulamentadora e basicamente é um programa geral que feito pelas organizações que devem apontar em cada atividade qual é o risco relacionado à atividade. Né? Mais adiante, encontro futuro, nós vamos trabalhar a ideia do trabalho insalubre, encontro futuro, e nós vamos voltar a falar do PGR, desse Programa Geral de Riscos e da atividade exercida com risco. Né? Então, o médico responsável pelo trabalho, ele faz uma reavaliação constante desse risco. Às vezes, o risco no início, quando foi feito o PGR, era 1, agora mudou o risco, então tem que passar por essa revisão, ele é o responsável. O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos. Então, falando um pouco de exame médico agora, porque o exame médico ele está dentro do PCMSO. Então, nós temos 5 tipos de exames obrigatórios dentro do PCMSO. O exame admissional, o exame periódico, o exame de retorno ao trabalho, o exame de mudança de riscos ocupacionais e o exame demissional. Então, são 5 tipos de exames médicos. E conforme a seguir, a gente vai ver alguns detalhes interessantes dos exames. Tá? Os exames médicos que nós tratamos, admissional, demissional, de retorno ao trabalho, mudança de função e também periódico, eles compreendem um exame clínico e exames complementares,
realizado de acordo com as especificações da norma regulamentadora. A ideia, então, é a seguinte: um exame médico de saúde ocupacional, ele visa atestar a saúde ocupacional para a atividade que vai ser desempenhada. Então, o empregador encaminha e já tem dentro do seu plano, do seu programa de controle médico de saúde ocupacional, os riscos e os riscos relacionados a cada atividade. Então, se vai contratar um empregado, ou se o empregado exerce uma atividade dentro da empresa, já sabe qual é o risco que ele está submetido. Logo, o exame clínico visa a atestar ou não a sua saúde ocupacional. Esse exame clínico de saúde ocupacional, ele tem esse objetivo. É evidente que, de acordo com regras específicas e especificações da norma regulamentadora, algumas situações de trabalho, independente de risco, devem ser submetidas a exames clínicos complementares. Então, vamos ter aí exames clínicos de saúde ocupacional e podendo ter exames de saúde ocupacional complementares. O exame clínico, e o que deve atender o exame clínico de saúde ocupacional? Ele deve obedecer, primeiro, os prazos e a seguinte periodicidade. Então, aqui, vamos ver por tipo de exame, né? Pensando na ideia de prazo e também do empregado que está ingressando na empresa e de um empregado que já está em atividade. Então, nós temos no exame admissional, quando deve ser realizado? Antes que o empregado assuma suas atividades, né? Então, o exame admissional ele deve ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades. Pode ser que se no processo de admissão o exame admissional do empregado revele que ele é inapto a algumas atividades ou a atividade que ele deve exercer, ou um exame complementar pode ser que ele não pode fazer a atividade proposta. Então, ele não pode ser admitido. Por isso, tem que ser antes da atividade, não é? Porque pode ser que tenha negativa. O exame periódico, ele deve ser realizado, como o próprio nome diz, em períodos determinados, né? Então, nós temos duas situações. Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no Programa Geral de Riscos e para portadores de doenças crônicas que aumentem a suscetibilidade a tais riscos. A cada ano, ou intervalos menores, a critério do médico responsável. E 2, de acordo com a periodicidade, né, o período específico, no anexo 4, relativo a empregados expostos a condições hiperbáricas. Então, nessas duas situações, são empregados expostos a riscos ocupacionais já identificados. Então, ele vai exercer uma atividade e já tem um risco lá inerente à sua atividade, né? E também para empregados que tenham comorbidades, e essa comorbidade, essa doença crônica, ela se torna mais suscetível de risco por conta da atividade que ele vai exercer. Então, a cada ano, o intervalo é menor que um ano, a critério do médico responsável, e de acordo com os períodos específicos do anexo 4 da NR7, relativo a empregados expostos a condições hiperbáricas, uma das condições de saúde. Então, o período é menor, cada 6 meses, a saber, né? Podendo ser reduzido para 3 meses também. Para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada 2 anos. Então, em qualquer outra situação, exame periódico a cada 2 anos. Situações especiais, 1 ano ou menos, né, no exame periódico. Então, o exame periódico tem essa característica. Vamos pensar agora no exame de retorno ao trabalho. No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não. Então, o exame de retorno ao trabalho é realizado em empregados que estão ausentes de suas funções por motivo de doença ou acidente. Todo empregado ficar mais de 30 dias
afastados das suas atividades esportivas de doença, deve fazer o exame de retorno ao trabalho, o exame clínico periódico. No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho. Então, muitas vezes, e nesse exame de retorno ao trabalho, pode-se constatar que o empregado precisa de um retorno gradual, não imediato, às suas atividades. É esse exame que vai apontar e deve o médico do trabalho responsável apontar esse retorno gradual. O exame de mudança de risco ocupacional, né, também chamado de exame de mudança de função, deve obrigatoriamente ser realizado antes da data da mudança, adequando-se ao controle médico aos novos riscos. Então, ele é realizado quando o empregado ele vai submeter a uma atividade dentro da empresa onde vai mudar o risco. Então, ele tem que fazer um exame de mudança de função, quando a função muda o risco. Se a função dele não muda o risco, ele vai estar exposto à mesma situação, não tem exame de mudança de função. Por isso que também esse exame é chamado de exame de risco ocupacional, né, de mudança de risco ocupacional. E, por fim, o último exame é o exame demissional. O exame demissional deve ser realizado até 10 dias contados do término do contrato de trabalho, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 dias para as organizações de grau 1 e 2 e a menos de 90 para as organizações de grau 3, de risco de grau 3 e 4. Então, o exame demissional é realizado até 10 dias contados aí do término do contrato. Exames complementares, laboratoriais, que são previstos na NR, né, devem ser executados atendendo aos protocolos dispostos pela Anvisa e as regras de exame laboratorial da Anvisa, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte, análise interpretados com base nos critérios constantes nos anexos dessa norma. E são obrigatórios quando? Então, quando um exame complementar laboratorial é necessário conjunto com o exame clínico de saúde ocupacional. Quando o levantamento preliminar do risco indicar necessidade de medidas de prevenção imediatas, ou quando houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR9, ou se a classificação de riscos indicar. Então, quando o exame tem que fazer exame laboratorial? Geralmente, quando o risco indicar esse exame. Então, por exemplo, empregados que vão trabalhar com riscos biológicos, riscos químicos, com atividades onde haverá exposição a, por exemplo, radiação ionizante, radiação não ionizante. Então, essas atividades, já pelo risco, ela já tem na regra, precisa fazer exame complementar laboratorial, que geralmente é exame de sangue, né? Ou muitas vezes, inclusive, em várias funções aí, também outros tipos de exames a ser solicitado. No todo o exame clínico, os empregados devem ser informados durante o exame clínico das razões da realização dos exames complementares, né, e do significado dos resultados de tais exames. No exame admissional, o critério do médico responsável poderão ser aceitos exames complementares realizados a critério, né, nos 90 dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes, né? Então, dentro dessa perspectiva. E ainda podem ser realizados outros exames complementares a critério do médico responsável, né? Desde que relacionados a riscos ocupacionais, evidentemente, e também justificados no PCMSO. Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá um atestado de saúde ocupacional, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado. E aí, por fim, o que deve ter o atestado de saúde ocupacional? O atestado de saúde ocupacional deve ter a razão social da empresa, o nome completo do empregado, sua identificação,
A descrição dos perigos e fatores de risco deve constar no atestado de saúde ocupacional, a indicação e data da realização dos exames ocupacionais e clínicos e complementares, a definição de apto ou inapto para a função, o número e o nome de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver, e a data do número de registro profissional e a assinatura do médico que realizou o exame clínico. Destacando, inclusive, a ANR, que a aptidão para o trabalho em atividades específicas, quando assim definido, deve ser consignada no ASO. Então, essa aptidão deve também constar no ASO. Por fim, é importante, e para a gente poder trabalhar aqui detalhes finais da norma regulamentadora número 7, que trata do PCMSO, para falar do microempreendedor individual, da microempresa e da empresa de pequeno porte, né? Esses 3 tipos de empresas, de empregadores, elas são desobrigadas de elaborar um PCMSO. Elas não têm essa obrigação, mas devem realizar e custear todos os exames médicos ocupacionais, admissionais, demissionais, periódicos, a cada 2 anos de seus empregados, né? Então, essas empresas, elas não são obrigadas a ter um programa de controle médico de saúde ocupacional, mas elas devem elaborar os exames de saúde ocupacional, né? E os empregados nessas condições, dessas empresas, devem ser encaminhados pela empresa para a realização dos exames médicos ocupacionais a um médico do trabalho ou um serviço de medicina do trabalho especializado, para que, então, se tenha e conste aí toda essa elaboração do PCMSO e dos exames exames clínicos e complementares de saúde ocupacional exigidas pela legislação. A norma regulamentadora número 9 vai trazer, então, o PPRA. Se a norma regulamentadora 7 trouxe o PCMSO, a norma regulamentadora 9 traz o PPRA. E o que é o PPRA? Ele estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação de todos os empregadores de instituições que admitam trabalhadores como empregados do programa de prevenção de riscos ambientais, visando a preservação à saúde, da integridade do trabalhador e antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração o meio ambiente e as condições naturais, né? Então, o que trata a norma regulamentadora 9? Ela traz um programa de prevenção de riscos ambientais, né? Esses riscos ambientais são aqueles que, considerando a natureza e o exercício do trabalho, elas podem levar o empregado a sofrer algum acidente, né? A ter um risco que ponha em dificuldade a sua saúde, a sua integridade física. Então, o PPRA é esse programa de prevenção. Então, a gente tem um programa de controle médico da saúde ocupacional, realizado por médicos especialistas em medicina do trabalho, e nós temos o PPRA, que, por sua vez, o profissional-chave aqui são os técnicos em segurança do trabalho. Então, o que deve ter o PPRA? O PPRA deve conter a seguinte estrutura: um planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma, uma estratégia e metodologia de ação, uma forma do registro, manutenção e divulgação dos dados e periodicidade e forma de avaliação do desempenho do PPRA. Evidentemente, empresas de menor porte vão estar desobrigadas a ter um programa, mas devem colocar em prática e estabelecer regras e deve incluir algumas etapas. Primeiro, antecipação e reconhecimento dos riscos, estabelecimento de prioridades, avaliação dos riscos, implementação ou implantação de medidas de controle e avaliação,
monitoramento da exposição aos riscos, registro e divulgação dos dados. Então, é essa estrutura que todo PPRA deve contemplar. É dentro dessa estrutura que deve ser elaborado o PPRA dentro dessa perspectiva. A elaboração e implementação e acompanhamento do PPRA poderão ser feitas pelo serviço de especialidade em engenharia e segurança e em medicina do trabalho, ou por pessoa, né? Ou equipe, a critério do empregador, que sejam capazes de desenvolver o disposto nessa norma. Então, são duas as situações, né, para implementação e controle de riscos ambientais. O serviço especializado em engenharia e segurança do trabalho e medicina, ou a empresa vai contratar pessoas, né, que sejam capazes de desenvolver as normas regulamentadoras, né? Então, engenheiros e técnicos em segurança do trabalho, que vai elaborar um plano de controle de riscos. Friso, por fim, a ideia dos equipamentos de proteção individual, né? Então, quando comprovado pelo empregador, né, ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de proteção coletiva, ou quando essas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento, implantação ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas. Essas medidas obedecendo a seguinte hierarquia: medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho, utilização de equipamento de proteção individual, EPIs. A utilização dos EPIs no âmbito do programa deverá considerar as normas legais, administrativas e envolver, no mínimo, alguns critérios para implantação do EPI. Quais sejam? Seleção do EPI adequado, programa de treinamento aos trabalhadores, normas e procedimentos para fornecimento, uso, guarda, higiene, conservação, manutenção do EPI e caracterização das funções e atividades dos trabalhadores. O PPRA deve estabelecer critérios e mecanismos de avaliação e eficácia das medidas implantadas. E isso é muito importante no desempenho das funções de riscos ao ambiente de trabalho. O PPRA, então, ele é elaborado por especialistas em segurança, engenharia do trabalho, medicina também, e visa proteger o empregado de riscos de acidente, né, risco da sua integridade física. E, por fim, o empregador deverá garantir, né, que na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho, que coloque em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as suas atividades, comunicando o fato ao superior direto para as devidas providências, né? Então, aqui a ideia é colocar, né, e de prontidão equipes, né, e direcionar para que, se a atividade está tendo um risco e esse risco não foi previsto, ela possa ser interrompida imediatamente e possam ser tomadas providências para esse fim. Queridos alunos, no que tange, então, as normas relativas à segurança e ao controle médico de saúde ocupacional, resta dizer que o PPP, que não existe mais, o PPP era um documento ligado à ideia de atividade insalubre por parte dos empregados, e essa atividade insalubre levava a uma aposentadoria especial com base na exposição de riscos ali permanentes. Então, o PPP ele veio substituir o SB 40 e outros documentos
que necessitam de laudo técnico, do risco e da atividade. O PPP, ele não existe mais, né? Então, hoje, a prova dessa atividade é feita de outra maneira. Não tem mais um documento específico, é feita dentro do sistema de informações que, na admissão, no registro das atividades, no programa de controle médico de saúde ocupacional, no PPRA, elas já são fornecidas automaticamente. Então, hoje, as informações do PCMSO, do PPRA, elas estão no sistema de gestão. E esse sistema de gestão, ele garante aí a prova, sendo necessária, de uma atividade em um risco insalubre, que vai incorrer em uma, ou vai desdobrar em uma necessidade previdenciária para uma redução no tempo para aposentadoria. Lembrando que também nós tivemos alterações no que diz respeito à previdência, né? Então, hoje nós não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição, por tempo de serviço, né? Não existe mais. Estão nas regras de transição, com base, inclusive, na reforma previdenciária, né? Então, deixa de ter essa necessidade, deixou de existir aí o PPP, né? Esse documento que tinha esse caráter de prova previdenciária, de um risco da atividade do empregado. A norma regulamentadora 7, a NR7, a NR9, ela possui anexos técnicos, né, que vão balizar aí a implementação ou a implantação. No caso do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, algumas regras, inclusive, direcionando para alguns tipos de exames complementares, com base em algumas situações. Então, ela possui alguns anexos. A NR9 também possui alguns anexos, esses relativos às atividades e também o seu risco e aplicação de alguns EPIs e outras regras de implantação do PPRA. Microempresas individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, elas ficam desobrigadas de ter um programa de controle médico de saúde ocupacional e também de um programa de prevenção de riscos ambientais. E a ideia de um programa é porque todas as demais empresas, elas têm um programa, e esse programa é registrado, é escrito, é documentado, há uma equipe para a gestão desse programa. Essas empresas de pequeno porte, microempresas individuais, elas não necessitam de ter um programa escrito, elaborado, e também ter uma gestão desse programa. Mas elas precisam fazer cumprir aquilo que é básico. Para o PCMSO, os exames de saúde ocupacionais. Para o PPRA, contratar um técnico de segurança do trabalho para prever os riscos do ambiente. Então, isso é o que é básico e deve ser implementado por essas empresas.